Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jones aqui do canal Tem no Agro e hoje eu vou falar sobre perdas de produtividade devido à plantabilidade. Eu estive nessa área 15 dias após a semeadura e eu identifiquei nela plantas que emergiram atrasadas devido à diferença na profundidade da semente. Então eu marquei aqui 5 plantas que emergiram atrasadas devido à semente estar numa profundidade maior. E marquei também 5 plantas normais, plantas que emergiram aí conforme o padrão das demais plantas presentes nesse talhão. Eu vou deixar aqui também no vídeo os registros que eu fiz no dia em que eu vim na área e as plantas estavam apenas com 10 dias emergidas. Pessoal, reparem a diferença entre o tamanho das plantas. Mas e aí? Qual realmente é a diferença de produtividade entre essas plantas? Vamos tentar mensurar isso? Eu vou marcar aqui agora 5 plantas nessa condição, que emergiram atrasadas, e 5 plantas nessa condição, padrão do talhão. As plantas que nasceram atrasadas, eu vou marcar com bandeirinhas na cor marrom. E as plantas padrão do talhão, eu vou marcar com bandeirinhas na cor branca. Nós vamos voltar aqui na colheita dessa área. E nós vamos retirar as vagens dessas plantas que nasceram atrasadas e também as vagens dessas plantas que estão uniforme conforme o padrão do talhão. E nós vamos mensurar qual é a produtividade de cada uma delas. Vale a pena ressaltar aqui também que estou apenas fazendo uma estimativa de perda de produtividade. A gente não tem repetições aqui, a gente não tem dados para rodar estatística. Serão apenas dados levantados para que a gente lembre de cuidar aí na hora da plantabilidade na cultura da soja. Conforme podemos observar aqui, a área está pronta para colheita. Também a gente consegue observar as bandeirinhas marcando as plantas dominadas e as plantas vigorosas aí no padrão do talhão. Agora nós vamos retirar tanto essas plantas que estavam dominadas aí, essas plantas que emergiram atrasadas, e vamos retirar também as outras plantas que marcamos e vamos estimar qual é a perca de produtividade devido à plantabilidade. Aqui agora mais próximo da câmera nós temos uma bandeirinha marrom, que significa que nós marcamos uma planta que emergiu aí atrasada, então uma semente que estava em uma maior profundidade aí que as demais. A gente consegue observar como que ficou o porte dessa planta agora que está no ponto de colheita. Então ela ficou bem inferior às demais e a gente vai mensurar aí a quantidade de vagens que ela possui. Outra dúvida que nós vamos tirar aqui é se as plantas ao lado vão compensar a produtividade da planta que estava aqui, que estava dominada. Então aqui nós temos uma bandeirinha na cor marrom, retirei a planta dominada aqui do meio e vou retirar as plantas ao lado também e verificar se as mesmas vão compensar a produtividade faltando na planta que estava aqui no meio. Aqui na imagem do lado esquerdo do vídeo nós temos as 5 plantas que nós marcamos que emergiram atrasadas e ficaram dominadas. E aqui do lado direito do vídeo nós temos as 5 plantas vigorosas aí no padrão do talhão. Aqui na imagem nós temos as 2 plantas que eu retirei aí, que estavam ao lado de uma planta dominada. Também vamos fazer a debulha e mensurar se essas plantas compensaram a produtividade aí que vai faltar na planta que emergiu de uma semente que estava em uma profundidade diferente das demais. Foi feito aqui a debulha das vagens, tanto das 5 plantas dominadas, também como das 5 plantas normais aí no padrão do talhão. E agora vamos aqui para a pesagem. Balança ligada. Agora vamos para a pesagem da quantidade de grãos aí retirado de 5 plantas dominadas. Então nós temos aqui 43 gramas. 42, atualizando ali. Agora vamos para 5 plantas normais. Então aqui estão os grãos das vagens de 5 plantas normais.
121 gramas. Agora, do mesmo modo, vamos verificar se a quantidade de sementes retirada aqui de duas plantas que estavam próximas a uma planta dominada é o suficiente aí para compensar a produtividade dessa planta dominada. Já que a cultura da soja tem essa capacidade de engalhamento, vamos verificar se essas plantas que estão próximas de uma planta que ficou com menor porte, se elas compensam aí a produtividade dessa planta dominada. Então, duas plantas próximas à dominada. Conforme a gente pode verificar aqui, 48 gramas. Agora que nós já temos os dados, vamos para os cálculos. Então, plantas dominadas, 42 gramas. Dividido por 5 plantas, 8,4 grama por planta. Plantas normais, 121 gramas. Dividido por 5 plantas, 24,2 grama por planta. Fazendo o cálculo em porcentagem, uma planta dominada produz apenas 35% aí aproximadamente do potencial de uma planta comum, de uma planta padrão aí do talhão. Vamos fazer um cálculo aqui, supondo que todo esse talhão fosse formado aí, estivesse todo com plantas dominadas, para que a gente possa estimar essa perda. Então nós temos a informação aqui que nesse talhão tem 9 plantas por metro e o espaçamento é de 45 centímetros. Então, se a gente fazer o cálculo, aproximadamente temos 200 plantas por hectare. Dessa forma, 200 plantas por hectare vezes 8,4 grama seria igual a 1.680.000 gramas em um hectare, dividido por 1.000 para transformar por quilo e dividido por 60 para transformar em sacas. A capacidade produtiva do nosso talhão seria de 28 sacas por hectare. E supondo agora que todo o nosso talhão fosse formado por plantas normais e não tivesse as plantas dominadas, então 200.000 plantas por hectare vezes 24,2 gramas por planta produzida pelas plantas normais. Chegamos aí ao resultado de 4.840.000 gramas por hectare. Dividido por 1.000, dividido por 60, 80,66 sacas por hectare seria a capacidade produtiva. E com relação às duas plantas normais que nós retiramos aí ao lado de uma planta dominada, será que elas produzem? Será que elas compensam aí essa perca causada aí por essa planta dominada que tem apenas 35% da capacidade produtiva de uma planta normal? Então vamos fazer o cálculo também. Nós vimos ali que os grãos retirados dessas duas plantas pesaram 48 gramas, dividido por 2 igual a 24 gramas por planta, que é o mesmo resultado aí das 5 plantas normais aí que nós retiramos também, debulhamos e pesamos. Então elas não compensam essa produção e quando temos plantas dominadas deixamos muito a desejar com relação à produtividade no talhão. No dia que eu estive na área colocando as bandeirinhas e vendo a relação entre a diferença na emergência dessas plantas, eu encontrei 7% de plantas com a sua emergência atrasada. Vamos agora finalizar esse cálculo para saber realmente qual a estimativa aí de perda que ocorreu aqui nesse talhão. Fazendo esse cálculo, 200.000 plantas por hectare vezes 7% é igual a 14.000 plantas dominadas e 186.000 plantas comum. Fazendo a multiplicação devida aí com a relação de produtividade de gramas por plantas de cada uma delas, chegamos no resultado final aí de 76,98 sacas por hectare é a capacidade produtiva desse talhão, 3,68 sacas perdidas devido à plantabilidade, se nós relacionarmos essa produtividade com a capacidade produtiva somente das plantas normais, das plantas padrão aqui no talhão. Beleza, pessoal? Para hoje era isso. Agradeço aí a quem assistiu ao vídeo. Deixe seu like, peço que se inscreva no canal. Dúvidas podem deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.